Começa agora mais uma edição do programa Sem Filtro, um espaço que traz personalidades de destaque para uma conversa sem filtro aqui na TV UFMA. Para este debate, convidamos pesquisadores e jornalistas de diferentes veículos de comunicação. O Sem Filtro é um espaço de diálogo, de ideias, agora com um formato diferente. Nossos entrevistadores e convidados estão online para participar deste debate. E você pode conferir este programa no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais pelo link que aparece aí na telinha. A nossa entrevistada de hoje é a juíza Sônia Amaral. E antes do debate, a gente vai ver um rápido vídeo sobre a sua trajetória. Vamos lá! A juíza Sônia Maria Amaral Fernandes Ribeiro é graduada em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Tem pós-graduação no curso preparatório da ESMAN, especialização em Magistério Superior e curso de mestrado em Políticas Públicas e em Ciências Jurídicas. Acumula experiências nas seguintes funções: de advogada da Assembleia Legislativa do Estado, juíza de Direito do Maranhão, bem como professora de Processo de Execução Civil da Faculdade Santa Terezinha. Foi juíza auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça nos períodos de 98 e 99, 2004 e 2005 e no período de 2008 e 2009. E atuou como coordenadora da Casa Abrigo de São Luís entre os anos de 99 e 2001. Coordenadora geral dos Juizados Especiais do Estado, presidente em exercício da Associação dos Magistrados do Maranhão e vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Foi titular do 7º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo da Comarca de São Luís. Presidente da Cooperativa de Crédito da Magistratura, do Ministério Público, dos Defensores Públicos e Procuradores do Estado no Maranhão. Juíza auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão, juíza coordenadora do Planejamento Estratégico do TJMA e atualmente é titular da 10ª Vara Cível da Comarca de São Luís do Maranhão. E os jornalistas convidados para a entrevista de hoje são Daniela Bandeira, coordenadora de jornalismo da TV Band, e Marcos Saldanha, comentarista político da TV Guará. Primeiramente, sejam todos bem-vindos. E eu vou então começar com a primeira pergunta. Doutora Sônia, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a sua atuação em combate à prevenção da violência doméstica. Sabe-se que o maior tempo de convivência com o agressor é crucial para alimentar esse ciclo aí de violência. E em tempos de isolamento, de pandemia, esses ambientes fechados de atendimento podem piorar ainda essa situação, né? Como é que a gente pode garantir mais acesso às redes de apoio a essas pessoas? Josi, o que você fala é uma realidade. Realmente, o período de crise pandêmica que ainda vivenciamos até hoje, ele agravou esse problema da violência doméstica. E não se trata de um problema que se resume ao Brasil ou países menos desenvolvidos. A Anistia Internacional publicou há coisa de um mês o seu relatório anual que do período, referente ao período do ano de 2020 e parte do ano vigente, e nesse relatório fica claro que a violência doméstica, a violência contra a mulher e a violência doméstica, né, que são coisas diferentes, aumentou em todo o mundo. Países ricos, países pobres, todo mundo houve um acréscimo acentuado de número de violência contra as mulheres, né? E o Brasil, infelizmente, também os números não são bons. Agora, como solucionar isso, Josi? São várias as possibilidades. Uma delas que eu acho muito interessante, porque muitas dessas mulheres que se submetem a uma relação dessa ordem, o fazem por questões econômicas, por não poderem se manter, por serem sustentadas por seus companheiros e maridos. Muitas dessas mulheres, em alguns outros lugares, estão sendo acolhidas em imóveis alugados pelo poder público, que eles chamam de aluguel social, né? Então, você tira aquela mulher da situação de risco, ou daquele espaço de risco, melhor dizendo, e coloca num imóvel com seus filhos. A outra possibilidade são as casas-abrigos, que ficou uma situação mais complicada, mas estão funcionando, a nossa está funcionando aqui no Maranhão, que também é algo importantíssimo de se ter em toda parte, né? Infelizmente, temos poucas ainda. Temos no Maranhão, temos em São Luís, temos em Imperatriz,
algumas outras localidades já começam a pensar em ter casa. E o mais importante também, ou não menos, é que o poder público, no seu poder de repreensão, funcione. No meu segundo mestrado, eu fiz a minha dissertação foi da seguinte ordem: responsabilidade civil do Estado por omissão em face da Lei Maria da Penha. E qual era a minha preocupação e qual é a minha preocupação agora? A lei é uma lei muito bem construída. Falam muitos que só perde para a legislação da Espanha, que teria mais instrumentos. Mas, enfim, a Lei Maria da Penha é uma obra legislativa muito bem construída. Mas ela precisa, como qualquer lei, ter efetividade. E a efetividade quem dá é o poder do Estado, né? Então, não adianta o juiz conceder uma medida protetiva se não tiver, no momento seguinte, uma polícia que a qualquer momento esteja à sua porta a socorrer essa mulher, como acontece em muitos países, em frações de segundo, né? Então, essa efetividade também do poder público, do poder executivo, é importantíssimo que seja eficaz antes da pandemia e mais ainda agora durante a pandemia. Vamos lá, vamos abrir então a rodada. Marcos Saldanha, jornalista da TV Guará, fica à vontade. Olá, prazer, obrigado pela oportunidade de conversar com a doutora Sônia Amaral. A doutora Sônia, tem um trabalho na sua trajetória que eu acho muito interessante e que eu só conheci há menos de 2 anos, quando acompanhei um caso na família de adoção lá na Casa Abrigo do Judiciário. Eu soube, conversando com a senhora há pouco, que é um único caso em que o Judiciário mantém uma casa. E eu diria mais, com todas as dificuldades, pelo que eu pude observar, bem mantido. Como é que eu queria que a senhora me falasse um pouquinho dos desafios, dos obstáculos que foi implantar esse modelo, esse projeto, e o que é preciso fazer para ampliar, para melhorar, né, para modernizar ainda mais o acompanhamento nessa relação de adoção, de crianças que precisam ainda ser tirada da família por algum motivo, geralmente conflitos ou abandono, para poder encontrar um novo lar. Ainda temos muito que caminhar ainda nesse sentido, doutor? Marcos, obrigado pela pergunta. De fato, esse caminhar, infelizmente, enquanto tivermos crianças em situação de risco, teremos de ter o Estado presente para acolhê-las, né? Aí eu faço um pequeno retrospecto que é interessante, dando a César ao que é de César. Nós tivemos, por um período curto, um desembargador, Jorge Rachid, que foi presidente do Tribunal de Justiça. Ele foi 2 vezes presidente do Tribunal de Justiça. Ele foi por menos de 1 ano, ou pouco mais de 1 ano, quando houve o falecimento do então desembargador que estava à presidência, no curso da presidência, e nesse curto período, visitando e se preocupando em visitar os abrigos existentes, públicos e de ONGs, né, que nós temos também, ele viu uma situação que preocupou a todos nós. Crianças jogadas no chão, né, crianças sem alimentação, nesses abrigos deficitários, do poder público ainda. Tínhamos abrigos, ou temos abrigos do poder público municipal que não abrigavam. Tínhamos abrigos com muita boa vontade de pessoas que se organizavam para abrigar essas crianças, mas também de forma deficitária. E, portanto, em face disso, ele teve a iniciativa de apresentar ao Tribunal de Justiça, e foi aprovada, a criação da Casa Menino Jesus de Praga. Essa casa funcionou primeiramente no São Francisco, e mais recentemente também com a ajuda da comunidade. Nós nos valemos não só do orçamento público, mas também de ajuda de pessoas que queiram contribuir, tanto que hoje é uma fundação. Nós construímos uma casa-abrigo que se situa no São Francisco, com uma estrutura de primeiro mundo, com nutricionista, assistente social, pedagogo, enfim, uma estrutura adequada ao atendimento dessas crianças. Bem, e qual é a projeção, Marcos, que eu te diria, para que a gente avance e trate ainda melhor essa questão?
Nós temos um programa agora, que várias partes do Brasil, aqui também já está adotando, que é o lar substituto, a família adotiva, como chama, uma família adotiva. Porque quando se dá um processo de adoção, antes da adoção, há um processo de destituição do pátrio poder. E esse processo demora um pouco porque ele é sensível. E por conta disso, nós, nesse projeto, ao invés de levar para o abrigo, podemos levar para uma família que tenha interesse de adotar aquela criança, né? E aí ela vai ficar num espaço de família, de contato com outras pessoas de família, familiares, e não funcionários que, por mais bem intencionados que sejam, por mais vocacionados que sejam, não é mesmo espaço de uma família. Daniela Bandeira, jornalista da TV Band, fique à vontade. Olá, muito obrigada pelo convite, é um grande prazer participar mais uma vez do programa. E a minha pergunta é direcionada para um desafio que nós todos estamos tentando, então, superar esses desafios que foram colocados a nós, que são os limites tecnológicos, inclusive para o próprio judiciário. A gente sabe que teve um planejamento para se reorganizar para esse atendimento. E em tempos de pandemia, a senhora até já falou recentemente sobre esse assunto, como é que a senhora tem avaliado, então, o judiciário dentro desse cenário de pandemia e tendo, ao mesmo tempo, que se reinventar, inovar, inclusive? Daniela, nós estamos fazendo duas coisas. Nós estamos dirigindo o avião e trocando as peças ao mesmo tempo. É isso que tem acontecido. Nós já vínhamos trocando essas peças, nós já vínhamos pensando em trocar todo mas vínhamos fazendo com as possibilidades financeiras e que o tempo nos permitiam. Nós vimos do processo de virtualização dos processos, que não é de agora. Só que, quando a pandemia começa, os processos todos, como é o necessário, não estavam digitalizados. E aí foi necessário fazer parcerias. Hoje, não sei se vocês sabem, mas no complexo prisional, as mulheres presas, elas estão digitalizando os processos, sendo remuneradas para isso, né? Todos os processos estão sendo digitalizados no complexo prisional. Tem essa ação que acontece no complexo prisional feminino, aqui em São Luís, mas em outros lugares, em outras comarcas do Maranhão, os juízes também, com essa orientação, têm firmado parcerias com os complexos prisionais locais para digitalizar. Então, esse é um processo em curso que está bem avançado. Uma outra coisa que foi feita agora pelo Poder Judiciário, que também vai somar e que podia ter sido feito, mas também foi atropelado pela pandemia e acabou que a gente teve de correr atrás, é um laboratório de inovação. Hoje nós temos um laboratório de inovação pensando esse judiciário diferente. Então, você, por exemplo, nós temos, só um exemplo para melhor entendimento. Nós temos, desde da edição e da aprovação da lei do Código de Processo Civil, que é de 2015, a possibilidade do tribunal, de um tribunal STJ, ou Supremo, e o próprio tribunais locais, analisarem uma questão que fez volume, digamos assim, e firmar um precedente qualificado, em que todos os juízes terão de seguir. Quando há uma afetação de um processo dessa ordem, todos os processos que estão em curso sobre aquela matéria são suspensos. São suspensos. Até o tribunal julgar, Supremo, STJ ou tribunal local julgar, e na hora que ele julga, aquela decisão vai valer para todos os processos. E veja a dificuldade. Nós temos, cada unidade, 5.000, 6.000 processos, e para identificar quais aqueles se aplicam àquele precedente. Então, nós estamos trabalhando em ferramentas de inteligência artificial para que isso seja feito de forma automatizada. Isso é uma grande coisa. Sim, vamos falar mais de tecnologia no próximo bloco? A gente volta já já.